Olá pessoal do terceiro ano E, terceiro ano F, vamos a mais uma aula de Física. Agora vamos corrigir a prova, certo? A nossa avaliação trimestral e resolver o exercício que ficou da última aula antes da avaliação, certo? Então vamos dar prosseguimento ao nosso aprendizado. Vamos lá então. Então pessoal, a primeira questão da prova, certo? Indica aí, ó, dois bastões metálicos idênticos estão carregados com uma carga de 9 microcoulomb. Eles são colocados em contato com um terceiro bastão, também idêntico, né, aos outros dois, mas cuja carga é zero. Após o contato entre eles ser estabelecido, afastam-se os três bastões. Qual é a carga líquida resultante em microcoulomb do terceiro bastão? Então vamos aí o raciocínio, né? Então se eu tenho aí dois bastões inicialmente carregados e a carga deles, né, 9 microcoulomb, então, idênticos, né? Então, pessoal, são dois bastões, né? Ó. Vamos supor aqui, deixa eu fazer aqui o desenho. Dois bastões, né? Um com 9, outro com 9. Então, a carga desses dois bastões aqui, ó, elas juntas, são 18 microcoulomb, certo? A carga dos dois aqui. Ficou até uma carinha sorrindo aí para vocês. Então, é o seguinte, se as três elas entram em contato, né? Tem a outra que é zero, né? A outra carga é zero. E essas três elas entram em contato, o que vai acontecer? Quando elas três entram em contato, ficam juntas, certo? As cargas são divididas entre as três. Então, se eu tenho 18 microcoulomb, né, 18 dividido ali por 3, vai dar 6. Então, cada uma vai ficar com 6 microcoulomb. Então, a resposta correta, ó, é essa aqui, ó, certo? 6 microcoulomb. Então, lembrando, né, que as questões elas vão variar de posição, as opções também de acordo com a prova, certo? Então, às vezes a primeira sua é diferente da primeira do outro, né, do outro aluno, do outro colega. Então, vamos lá, continuando na próxima questão. Um estudante atrita um pente de plástico em seu cabelo e aproxima-o de um filete de água, que imediatamente se encurva na direção do pente. Marque a alternativa que explica de forma correta o motivo pelo qual isso ocorre. Então, a questão é sobre o pente. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, vamos à análise das opções, né? Ó. Então, a pessoa pegou o pente, né? Ela fez o atrito, né, desse pente e depois aproximou, né, de um filete de água, não é isso aí? Então, olha, o fenômeno ele é possível porque a água é um condutor universal? Nada a ver, né? Porque aí o filete ele foi atraído, não é isso aí? Após o atrito, o pente adquire a mesma carga elétrica da água, por isso o filete é atraído. Então, lembrando, né, que as cargas iguais, então se eu tenho aqui, né, representando uma carga positiva, por exemplo, com outra carga positiva, o que é que vai acontecer? Eles vão se atrair? Não, eles vão se repelir, certo? Um vai para um lado, outro vai para o lado oposto, certo? Porém, se eu tiver uma carga negativa com outra carga positiva, aí sim, ó, vai atrair, certo? Então, essa opção, né, após o atrito, o pente adquire a mesma carga elétrica da água, atraído? Não, né? Então, as cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de mesmo sinal da água, fazendo com que o filete sofra deflação. Opa, deflexão. Será que é isso aí, pessoal? Não, né? Mesma situação do item anterior, né? Atrai as cargas de mesmo sinal. O mesmo sinal não se atrai, elas se repelem. Então, as cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de sinal oposto da água, fazendo com que o filete sofra deflexão, ou seja, né, eles vão ser atraídos, né, sinais opostos se atraem. Então, o pente, quando ele é atritado, ele vai ganhar uma carga, né, vamos supor o pente aqui, pente mal feito, né, vai parecer um bichinho aqui. Então, o pente, né, ele vai atrair, vamos supor que ele esteja positivo, né, o filete de água está ali, né, ele vai ser atraído, certo? As cargas negativas, né, que existem nele, certo? Vão ser atraídas pelo pente. Cargas de sinais contrários, né, opostos, elas se atraem. Vamos a essa é super simples, né, pessoal? Marca a alternativa que melhor representa os processos pelos quais um corpo qualquer pode ser eletrizado. Então, eletrização por nós temos aí atrito, contato e aterramento. Nós sabemos que aterramento não é uma forma de eletrizar, né?
Indução, aterramento e eletroscópio. O eletroscópio é um aparelho, né, que nós vimos aí na última aula, certo? Aterramento não é uma forma de eletrizar. Atrito, contato e indução. Olha aí, né? Ó. Atrito, contato e indução. Então a resposta correta é exatamente essa. Certo? Atrito, contato e indução. Beleza? Vamos aí à próxima. Então, a próxima questão, ó. Duas esferas condutoras descarregadas, então estão descarregadas, né? A 1 e a 2 ali, ó, estão em contato entre si. Então as duas estão equilibradas, né? Descarregadas, certo? E uma superfície isolante. Aproxima-se de uma delas, né? Que nem está o desenho aí, ó, um bastão eletrizado positivamente. Então o bastão está positivo, sem tocá-las, certo? É só por indução, né? Conforme figura abaixo. Em seguida, as esferas são afastadas e o bastão eletrizado é removido. Então, diante do que nós lemos aqui, as duas cargas estão positivas, elas estão neutralizadas, né? Estão neutras, certo? Descarregadas, né? Digamos assim. O bastão está positivo e ele vai se aproximar, certo? Vou até desenhar aqui, né? Vou botar o sinalzinho de mais ali, ó. O bastão aqui, ó, está positivo, certo? Está positivo. Aqui as cargas, ó, eles estão em equilíbrio, né? Ó, está neutro, certo? Estão equilibradas, ó. O que vai acontecer aí, pessoal? Se eu aproximar esse bastão, né, de uma das duas esferas, né? Apenas aproximar, né? Deixar bem pertinho, o que vai acontecer aí? Se os opostos se atraem, então esse positivo vai atrair os negativos, ó, que estão na 2 para 1. Então tudo vai ficar negativo, né? Certo? E os positivos que estavam aqui desse lado, né, no 1 e no próprio 2, vão continuar somente no 2 ali, ó. Certo? Então vai acontecer esse processo aqui, ó. Certo? Porque os opostos vão se atrair. Aí afirma ali, né, que depois o bastão ele é removido, né? Ele é retirado. Então o que acontece diante dessa situação aqui, diante do desenho que nós estamos vendo aí, né, ó? Após elas serem separadas, né, ó, o que vai acontecer, né, ó? O que vai acontecer? Vamos lá, vamos ver as opções. Nos diz aqui na primeira, né, que as esferas permanecem descarregadas, pois não há transferência de cargas entre bastão e esferas. Na realidade, não houve, né, a transferência. Né? Essa última parte está correta. Porém, né, a indução, né, do positivo do bastão, né, puxou as cargas negativas para a primeira esfera, né? Então, a primeira opção aí está errada, né? A esfera 1, mais próxima do bastão, fica carregada positivamente. Então, quer dizer que o positivo atraiu o positivo? Né? Cargas iguais se atraem? Não, né? As esferas ficam eletrizadas com cargas iguais e de sinais opostos? Essa aqui eu vou deixar sob análise. Vamos ver a última aí, ó. As esferas ficam carregadas com cargas de sinais iguais. Então, se você voltar o vídeo aí um pouquinho, né? O que é que nós vimos lá? A primeira vai ficar negativa, né? E a segunda vai ficar positiva. Então, essa aqui também, né, não é a resposta. Essa aqui, ó, que é a resposta. As esferas ficam eletrizadas com cargas iguais, só que sinais opostos. Então, vamos voltar aqui à suposição, né, que nós estamos fazendo, ó. Vamos supor aqui, vou desenhar o bastão depois dele ser afastado, né, ele está positivo, certo? As duas esferas, ó, foram afastadas. Lembre-se, né, ó, que aqui vai ficar só os negativos, porque foram atraídos pelo positivo. E aqui, ó, vai ficar somente os positivos, ó, que foram repelidos pelo positivo do bastão. A quantidade é igual, ó. Tem 4 elétrons negativos, né, obviamente, e 4 prótons ali no outro, ó. Então as cargas são iguais, certo? Mas os sinais, ó, são diferentes. Uma fica carregada eletricamente negativa, a outra fica carregada eletricamente positiva. Beleza? Então vamos lá para a próxima. Vamos ainda à próxima, né? Em uma aula de física foram utilizadas duas esferas metálicas idênticas, X e Y. X está suspensa por um fio isolante na forma de um pêndulo e Y fixa sobre um suporte isolante, conforme representado na figura. Então a figura está aqui, ó. X está suspenso e Y está fixo. As esferas encontram-se inicialmente afastadas.
Estando X positivamente carregado e Y eletricamente neutra, considere a descrição abaixo, né, de dois procedimentos simples para demonstrar possíveis processos de eletrização e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos enunciados na ordem que acontece, né, que aparecem. Então, o primeiro acontecimento aí, ó, a esfera Y é aproximada de X sem que ela se toque. Então, é indução, né? Nesse caso, verifica-se experimentalmente que a esfera X né, é o que? Pela esfera Y. Vamos lá. A segunda hipótese, ó. A esfera Y é aproximada de X, então o Y agora se aproxima de X, sem que ela se toque. Enquanto mantida nessa posição, faz-se uma ligação da esfera Y com a Terra, então faz o aterramento dela, usando um fio condutor. Ainda nessa posição, próxima de X, interrompe-se o contato de Y com a Terra, você tira o fio Terra, né? E afasta-se novamente o Y de X. E nesse caso, a esfera Y fica... Então nós temos aí duas situações, né? Afirma-se aí que a esfera aqui, ó, X, ela é positiva e o Y é neutro, não é isso aí? Então, quando há a aproximação, né, do X, né, quando ele é colocado próximo aqui do Y, ou seja, quando o X é trazido para cá, ó, o que vai acontecer? O positivo, né, ó, vai atrair o positivo daqui, ó, vai atrair o negativo desse aqui, certo? Então ele vai atrair, ó. Então a primeira palavra que ocorre aqui é atração, certo? Então vai ser atraído, ó. Então das hipóteses aqui, eu já tenho a primeira aqui, ó, né? Atraída, atraída, atraída. Então tem as opções aqui por enquanto. Vamos lá para o segundo caso, né? Segundo caso, o que acontece? Eu vou fazer a eletrização, né? Elas entraram em contato, né? Isso aí, o aproximado. Só que aqui eu vou aterrar, certo? Vou colocar o fio terra aqui, ó. Certo? O que vai acontecer? Quando eu aproximei essa que é positiva, que as cargas negativas vieram para perto aqui, ó, a positiva ela vai, ó, ser repelida, certo? Ela vai ser repelida. Quando eu tiro o fio terra aqui, cortei o fio terra, tirei, o que aconteceu? E afasto essa esfera aqui, ó, tiro ela daqui, como é que ficou aí a carga Y aí, ó? Ficou negativa, certo? Então, ela vai ficar o quê, ó? Atraída e negativamente carregada, certo? A opção correta é o atraída e negativamente carregada. Beleza? Qualquer dúvida, volte o vídeo aí, certo? Para que você entenda. Essa aqui facinho, né? Então, de acordo com a física clássica, as principais partículas elementares constituintes do átomo são prótons, elétrons e carga elétrica. Não, você sabe que carga elétrica é uma grandeza, né? É uma forma de medir a quantidade de carga elétrica. Então, isso aqui já exclui, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Vamos deixar sob análise essa aí. Elétrons, nêutrons e átomos. Átomo é o corpo constituído, né? Nêutrons, negativa e positiva, não. Então, obviamente, né, ó, prótons, nêutrons e elétrons, né? Lembrando, né, que o núcleo ele é constituído por prótons e nêutrons, e aqui em volta do núcleo, né, existe a eletrosfera, é onde existem os elétronzinhos aqui, ó, em movimento, né, nessa eletrosfera, né, naquele exemplo que a gente viu nas primeiras aulas. Vamos à próxima aí, né, pessoal? Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb. Então, isso aqui, ó, é um valor, né? É a carga, certo? É o Qzão, lá daquela forma que a gente estudou. Sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, então essa aqui, ó, é o valor do E, né? Que nós sabemos, ó, que a carga é igual ao número de elétrons ou de prótons, né, vezes a carga elementar. Então, pode concluir que a esfera contém... Então, lembrando que essa questão, inclusive, foi passada em um dos exercícios, né, que a gente fez nas nossas aulas. Então, para calcular isso aqui, basta nós fazermos a aplicação da fórmula, né? O que é que nos diz a fórmula? Que a carga é o Qzão, não, que ele é 3,2, então vou colocar logo 3,2, deixa eu ver se escreve aqui.
3,2 vezes 10 a menos 4 igual ao número, né, ó, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Não dá para ficar o 19 não, mas você sabe que é menos 19. Então, olha, note que o n está multiplicando 1,6. Então, ele vai passar dividindo, certo? Então, vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 4 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Você já sabe, né, ó, que 3,2 dividido por 1,6 vai dar 2. Né? 2. E aqui, ó, eu tenho divisão de potências de mesma base. Então, o que é que eu faço? Repito a base, que é 10, ó, e diminuo os expoentes. Então, vai ficar menos 4 menos 19. Então, menos dá mais. Então, menos 4 mais 19 dá 15, né? Então, 2 vezes 10 a 15. Agora a questão é, né, ó. Então, já sabe que é 2 vezes 10 a 15. Ó. 2 vezes 10 a 15. Então, vou apagar aqui para voltar lá para as opções. Ó. Eu até facilitei para vocês aqui, ó. Tem essa aqui e tem essa. Qual das duas, né? Lembrando que aqui, né, não ficou ali o expoente, mas você sabe que é 10 elevado à quinta, certo? Então, você sabe que é de acordo com o que nós temos aqui na questão, ó, carga elétrica negativa. Ó, certo? Se ela é negativa, quer dizer que ela tem um excesso de elétrons. Certo? Então, essa aqui, ó, correta. Tem um excesso de elétrons. Beleza? Vamos continuar a correção da prova. É válido lembrar, pessoal, que eu parabenizo quem fez a avaliação, né? As notas foram boas, certo? Parabéns a todos vocês que desempenharam, se debruçaram aí diante da prova e tiraram essa nota boa. Então, parabéns a todos e àqueles que têm feito as atividades também postas no sala de aula e mesmo lá do grupo do WhatsApp, certo? Parabéns a todos. Então, continuando. Em relação à eletrização de um corpo, analise as afirmativas a seguir. Então, a primeira afirmativa. Se um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Então, se um corpo neutro, né, está com as cargas ali equilibradas, quando ele perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Então, ele está lá, né, carregado tanto com cargas positivas, né, quanto negativas. Se ele perder elétrons, ele perde elétrons, o que vai acontecer? Ele vai ficar positivo. Então, a primeira afirmativa é correta, né? A segunda afirmativa. Atritando-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas iguais? Será que eles vão se eletrizar com cargas iguais? Não, nós vimos nas nossas aulas anteriores, né? Quando os corpos são atritados, um fica positivado e o outro negativado. Então, a segunda aí já não é, né, a opção correta, certo? A segunda já não é a opção correta aí. Então, nós temos pelo menos a primeira correta. A terceira. O fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas no induzido pela presença do indutor eletrizado. Nós vimos nas questões anteriores aqui, né? Principalmente nessa questão aqui, ó, que está correta. Certo? A proposição afirmativa número 3 está correta. Então, por enquanto, nós temos a 1 e a 3 corretas, né? Será que já dá para a gente marcar aqui, ó? Aqui já não vale nessa primeira, não, porque a 2 aqui não é correta. Certo? A primeira e a terceira são corretas, beleza. Tem essa aqui, cita, né, a primeira e a terceira. E só, né? Então, já matamos aqui a questão, né? Essa aqui é a correta. Então, a 1, a 3 e a 4 estão corretas. Opa, vamos ver a 4, né? Esqueci de ver a 4 aqui. Vamos ver a 4 aqui, deixa eu ver. Tirar aqui minha caneta, que não está funcionando minha caneta. Pronto, a 4 aqui, ó. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de um outro neutro, sem tocá-lo, ou seja, só por indução, este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Vamos lá, desenhar para a gente ver se isso aqui é verdade. Ó.
Então, se eu tenho aqui um positivo, por exemplo, aqui eu tenho um com carga, né, ó, 2 elétrons, 2 prótons, por exemplo. Quando eu aproximar, certo? Fizer a aproximação aqui sem tocar, o que é que vai acontecer? Os negativos vão ficar mais perto do positivo da outra esfera, por exemplo, certo? Mas a carga continua sendo a mesma. Então a 4 está correta. Então realmente, essa aqui, não. Apenas a 1, a 3 e a 4 estão corretas, certo? A 1, a 3 e a 4 estão corretas. Vamos lá continuar, ver se ainda tem questão. Vamos lá, faltam duas, né, questões para a gente terminar a correção da prova. Então, olha, uma carga negativa é aproximada de uma esfera condutora isolada, eletricamente neutra. Então, uma está negativa e a outra neutra. A esfera é então aterrada com um fio condutor. Assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. Se a carga for afastada para bem longe enquanto a esfera está aterrada, e a seguir for desfeito o aterramento, a esfera ficará o quê? Então a esfera é negativa, né? Então se ela é negativa, o que vai acontecer? É quando ela aproxima-se da outra que está neutra, né? Que a gente viu lá nas questões anteriores, ela vai aproximar os prótons, né? Os positivos, certo? Enquanto que vai repelir os negativos. Se o corpo está aterrado, né? Vai ficar ali os positivos próximos, certo? E aí, qual seria aí a primeira opção, né? Então ela vai ser separada, certo? Se ela for separada, né, os elétrons que estavam mais distantes, elas voltam ao mesmo lugar. Então ela vai ficar continuando neutra, certo? Ela vai continuar neutra, porque foi tirado o aterramento, certo? Então os elétrons voltam e ela fica na mesma condição anterior. Então a primeira opção aí, né, ó, eletricamente neutra. Então nós já temos aqui, ó, algumas, né, ó, eletricamente neutra, então temos essas duas aqui, né, a segunda e a terceira aí, ó. Para o segundo caso aí, ó, por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e depois a carga for afastada, então vamos lá, vamos desenhar para que vocês entendam. Então aqui eu tenho uma carga, né, ela está negativa, e eu tenho uma outra carga aqui, ó, que ela está equilibrada, né? Se eu aproximo essas duas aqui, o que vai acontecer, né? Ao aproximar, certo? A negativa vai atrair, né, os positivos, está aterrado, né? Ó. Os negativos vêm para cá. Ó. Então aqui vai ficar os dois positivos, vamos supor, né? E aqui ficam os dois negativos. Mas se eu afastar novamente, o que vai acontecer? Vai voltar a ser isso aqui. Vai voltar a ser isso aqui. Agora, entretanto, ó, se eu tirar o aterramento aqui, o que vai acontecer? Ó? Ela vai ficar eletricamente positiva. Então a resposta correta aí, né, vai ser essa aqui, a segunda, eletricamente neutra e positivamente carregada. Beleza? A última questão da prova, ó. A respeito dos processos de eletrização, marque a alternativa incorreta. Após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal? Correto, né? Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado indutor. Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado indutor. Correto, né? Ao atritar duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam eletrizadas negativamente. E agora, será que é essa? Ficam eletrizadas negativamente, né? Após a eletrização por indução, o corpo induzido apresenta carga elétrica de sinal oposto à carga do indutor. Correto, né? Então, né, a resposta correta aqui nesse caso, que é a errada, né, na verdade, é essa aqui, ó, que o correto é ambas ficarem eletrizadas positivamente, né? Certo? Então a correta é essa aí, não negativamente. Beleza? Então aqui foi a correção, pessoal, da nossa prova, né, da última aula que nós tivemos. E na última aula, antes dessa prova aqui, pessoal, nós estávamos estudando, né, no dia 31 de março, ó, foi passado para vocês aqui, algum conceito sobre a lei de Coulomb. Né, a lei de Coulomb. Eu creio que seja esse link aqui. Deixa eu verificar se esse link aqui, que ele tem
uma forma de apresentar para vocês, né, uma simulação. Vou até pausar aqui para abrir. Ó, aqui é uma simulação, certo? Ó, da lei de Coulomb. O que é que a lei de Coulomb nos diz, né? Nos mostra que a força de atração ou repulsão de cargas colocadas no vácuo, que tem uma constante K, né? Ó. Então eu tenho aqui duas cargas, Q1 e Q2, por exemplo, né? Ó. Ela vai ser inversamente proporcional à distância ao quadrado entre elas, ou melhor, o quadrado da distância entre elas, certo? Então, foi explicado naquela nossa aula do dia 31, ó. Vocês estão vendo aí na tela, né, ó. Tem aí duas cargas, né, ó, duas cargas, uma de 319 e a outra de, aliás, mesma quantidade de carga, né, ó. E aqui simbolizando a distância, né, ó, simbolizando a distância. O que é que nós observamos aqui, ó? Que quanto mais elas estiverem próximas entre si, maior vai ser a força por elas, certo? Ó, observe que está aumentando aí, ó. Certo? Isso aí é a força, ó. Esse númerozinho que tem lá, de 719, é a força. Então, quanto mais próxima tiver, ó, maior é a força, certo? Quanto mais distante, ó, uma carga tiver da outra, ó, menor é a força, certo? Então, se eu tenho duas cargas distantes ali, ó, uma carga de 4 microcoulomb, outra de 8 microcoulomb, ó, certo? Então, se elas tiverem 10 centímetros, ó, a força vai ser 28,76, né, newtons, certo? Então, ó, se eu aproximar, né, quanto mais aproximar, por exemplo, deixando aqui a uma distância aproximadamente de 3 centímetros, né, ó, ela vai para 366 newtons. Então, quanto mais distantes, né, elas estiverem entre si, menor vai ser a força. Quanto mais próximo, maior é a força, certo? De atração ou de repulsão, certo? Que eu posso ter uma carga aqui positiva, ó, vou mudar aqui, ó, carga positiva e carga positiva. Olha aí o símbolo, ó, a retazinha lá em cima, ela está dizendo que está se afastando, ó. Então, quanto mais eu distanciar uma da outra, ó, a força é menor. Quanto mais eu aproximar, ó, a força é maior, certo? Então, isso aqui, pessoal, pode até ajudar vocês na resolução de exercícios, certo? É só você vir aqui e colocar o valor da carga que você quer, por exemplo, 5 microcoulomb, 6 microcoulomb, é a carga 2, pode modificar, certo? A carga que você quiser. E aqui você pode colocar em notação científica também, né? Ó. Certo? Então, 1,48 vezes 10 a 3 newtons, certo? Então, isso aqui é um simulador, certo? É um simulador que tem aí para vocês, para ajudar vocês aí nos cálculos, certo? Então, eu vou abrir aqui o exercício para a gente fazer a correção da página. Então, esse exercício aqui, né, foi passado para vocês, página 39, a questão 1, a 3, a 4, a 5 e a 6, se eu não estou enganado, certo? Foram essas aí. A participação especial é do nosso Galo, né, Galo participativo. Então, eu tive que dar uma pausa aqui, porque o Galo estava participando demais, pessoal. Então, vamos lá, a primeira questão da página 39 aí, ó. No sistema internacional, quais são as unidades de medida usadas para cada grandeza física representada pelos termos da expressão que compõe a lei de Coulomb? Então, o que compõe a lei de Coulomb, né? A gente viu, agora há pouco eu escrevi ali, né? A lei de Coulomb é o quê? F, que é igual a K, vezes carga, dividido por distância ao quadrado. Então, essa força, certo? A força, ela é representada por N, Newton, certo? O K, que é a constante, no caso que nós mais usamos é a do vácuo, ela é representada por Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, certo? A carga, ela é dada em Coulomb, certo? A carga é dada em Coulomb. E a distância, pessoal, ela é dada em metros. Certo? Então, são essas grandezas que nós usamos dentro dessa fórmula ali, ó. A força é dada em Newton, que, né, você viu lá na simulação também, né? Quando o resultado lá era dado em Newton, tinha um Nzinho na frente, né, que é Newton. A constante é Newton por metro, vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. A carga é dada em Coulomb e a distância em metros, certo? Só que em metros quadrados lá quando a gente for resolver. Então a primeira questão é só isso aí. Já na terceira aqui, ó, nos diz que duas cargas elétricas pontiformes, né? Vocês já sabem o que é pontiforme, né? É uma cargazinha
Tanto faz ela ser uma grandeza, né, gigantesca ou minúscula, mas ela é como se fosse um pontinho só, certo? Dentro do universo representado. Então, duas cargas elétricas pontiformes estão separadas por 3 centímetros de distância. Então, já tenho aqui, ó, como dado, né, já tem o primeiro dado ali, que é a distância. A distância é 3 centímetros. Certo? E lembrando que 3 centímetros, ó, a distância é dada em metros. Como é que eu vou transformar 3 centímetros em metros? Basta dividir por 100. Certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar 3, ou melhor, 0,03. Certo? Que na notação científica, não, é 3 vezes 10 a menos 2. Certo? Então, eu vou usar isso aqui dentro da fórmula lá, viu? Certo? Então, vai ficar isso aqui dentro da fórmula. Eu tenho ali o valor das duas cargas, ó. A carga 1, 2 vezes 10 a menos 6, e a outra 6 vezes 10 a menos 6. E ali embaixo eu tenho a constante, ó. Então, basta jogar na fórmula, pessoal. Então, a força aqui, vamos lá ver se escreve aqui na tela. Então, a força vai ser igual a constante. Qual é a constante? É 9 vezes 10 a nona. Então, 9. Difícil de escrever aqui, mas vamos lá. 9 vezes 10 a nona. Vezes o valor das cargas, ó. Uma é 2 vezes 10 a menos 6. E a outra é 6 vezes 10 a menos 6. Então, 6 vezes 10 a menos 6. Isso aqui, ó, sobre a distância que a gente tem ali, ó, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Certo? Então, a distância sempre dada ao quadrado. Então, olha, se eu resolver essa parte aqui de baixo, ó, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, eu já sei que 3 ao quadrado é 9. Certo? Então, 3 ao quadrado é 9. Então, já posso, ó, fazer o cancelamento desse 9 aqui. Então, vamos resolver a parte superior logo, ó. Então, a força vai ser igual a... Aqui no 9 ficou 1. Então, 1 vezes 2 é 2. Né? E 2 vezes 6, 12. Então, fica 12 vezes 10. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Então, menos 3. E aqui embaixo vai ficar quanto? Ó? Se eu já fiz o corte desse 3 aqui, né? Ó, 3 ao quadrado vai dar 9. Sobrou o quê? O 10 a menos 2 ao quadrado. 10 a menos 2 ao quadrado, basta você pegar esse 2 aqui, ó, de dentro e multiplicar pelo de fora. 2 vezes 2 são 4. Então vai ficar 10 a menos 4. Logo, a força resultante aqui, ó, vai ser de quanto? Pegando o 12, né? Ó, vou repetir ele. E aqui vou repetir a base, né? Que é 10, e subtrair os expoentes. Então, menos 3. Menos com menos dá mais, 4. Menos 3 mais 4, 10. Né? Então, fica 12 vezes 10. Mas na notação científica, como é que fica isso aqui? Fica 1,2. Certo? Então, fica 1,2. Vou fazer aqui embaixo aqui. 1,2 vezes 10. 10 elevado a quanto? Ó, se ali já tem 10. Se eu voltar a vírgula, eu vou aumentar uma casa ali em cima. Então, fica ao quadrado. É força? Então, é Newton. Certo? Então, o N não deu para sair aí. Mas é 1,2 vezes 10 ao quadrado newtons. Beleza, pessoal? Então, tá aí. Qualquer dúvida, volte o vídeo e faça a correção. Beleza? A quarta questão, né? Ó, nós temos aí, né, fazendo a leitura, nós temos as duas cargas e a força. Está precisando da distância. Então, vamos aplicar na fórmula. A força já é 1,5. A constante, você já sabe que é 9 vezes 10 a nona. Que é a constante do vácuo. A primeira carga é 18 vezes 10 a menos 6. E a outra carga é 3,5 vezes 10 a menos 6. E aqui embaixo, né, ó, é o que eu quero encontrar. Distância ao quadrado. Certo? E vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Vou multiplicar meios por extremos. 1,5 vezes d ao quadrado. Vai ficar 1,5 d ao quadrado. E vou resolver essa parte de cima. Ó. 9 vezes 18 vezes 3,5. Já calculei aqui, deu 567. Então, 567. Aí eu vou fazer, né, a junção ali dos expoentes lá em cima. Um é 9, um é menos 6, o outro é menos 6 também, né?
Então, 9 menos 6 vai dar 3. 3 menos 6, menos 3. Ó. Pronto, agora basta resolver. Ó. Certo? Como é que resolve? Esse 1,5 está multiplicando, então ele vai passar dividindo, certo? Eu vou pegar esse 567 e dividir por 1,5. Então, ó, dividindo ele, eu encontro 378. Certo? Então, 378 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, 378 vezes 10 a menos 3. Então, vou, ó, uma pausa para você escrever, né? Escreva aí e eu vou continuar. Vou apagar aqui para gerar espaço, certo? Então, olha, lá, né, você voltando aí o vídeo, você vê que lá estava d ao quadrado. Então, para resolver esse d ao quadrado, pessoal, eu resolvo ele por raiz, certo? Então, vai ficar raiz quadrada. Só que lá eu tinha quanto? Eu tinha 378, certo? Como é uma raiz muito complicada de encontrar, vou fazer por aproximação, certo? E vou trazer a vírgula em casa. Ao invés de usar 378, vou usar 37,8, que é mais fácil. Se a vírgula voltou uma em casa, o que vai acontecer? Lá em cima vai perder uma, certo? Que está negativo. Então fica 37,8 vezes 10 a menos 2. Então aproximadamente aí, ó, calculando raiz quadrada de 36, né? Vai dar 6, né? Então eu vou considerar aqui, certo? Mais próximo aqui, 6,14 vezes 10. Ó, esse 2 aqui, ó, vou cortar com o 2 de cá, então fica menos 1. Na realidade, né, ó, a distância fica o quê? 0,614 metros, certo? Ou, né, ó, aproximadamente, né, ó, 61,4 centímetros. Beleza? Então, aqui é a resposta da questão número 4. Né? Então, pause, volte o vídeo se você tiver alguma dúvida e vamos para a quinta questão. A quinta questão, né, nos diz aí que a intensidade, né, ó, aliás, que a carga é 10 a menos 6, a outra carga é 6 vezes 10 a menos 6, e que a distância entre elas é de 70 centímetros. Então, vamos logo fazer essa questão da distância. Se a distância é 70 centímetros, pessoal, quer dizer que é 0,7, ou seja, em notação científica, é o 7, o 7 mal feito, 7 vezes 10 a menos 1. Então, vou jogar esse 7 vezes 10 a menos 1 lá na distância, certo? Então, como é que fica isso aí? Vamos lá. A força vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1, que é 10 a menos 6, ó, vezes a carga 2, que é 6 vezes 10 a menos 6. E isso, ó, dividido por 7 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então, a distância sempre é ao quadrado. Então, a força aqui, ó, vai ser quanto? 9 vezes 6 dá 54, né? Então, 54 vezes 10, ó. Um é 9, um é menos 6, o outro é menos 6. Você já sabe que vai dar menos 3, né? Dividido por 7 vezes 7 são 49. Vezes 10, né? E aqui menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Ó, dividindo aí, né, o 49 fica bem perto de 54. Então, eu vou colocar aqui aproximadamente 1,1. Certo? Então, vai ficar 1,1. Repito a base que é 10, né? Divisão de expoentes, mesma base. Aliás, potência, mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Menos 3 dá menos que menos dá mais 2. Então, menos 3 mais 2 dá menos 1. Certo? Dá menos 1. Não é isso aí? Certo? Então, ficaria 11, né? Aliás, 1,1 vezes 10 a menos 1 Newton. Beleza? Eu achando que tinha terminado. Eu tenho aqui a sexta, né? Ó. A sexta aí, ó, determine o valor de duas cargas iguais distanciadas, né? 1 metro no vácuo. Que se repelem, né? Repelem, então elas têm a mesma carga, né? Positivo, positivo, negativo, negativo. Com a força de 3,6 N. Então eu já tenho o valor da força. Ó. Então se eu já tenho o valor da força, que é 3,6 N, então no lugar do F já vou colocar, ó, o 3,6. É igual, né? A constante que é 9 vezes 10 a nona vezes a carga, né? Eu não sei qual é a carga, mas eu sei que é carga 1 vezes carga 2, né? Se elas são iguais, ó,
Então vai ficar carga ao quadrado, né? Que é carga vezes carga na carga ao quadrado. E a distância é 1 metro, né? Então 1 ao quadrado é 1. Pronto, ó. Faço meios por extremos, ó. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona, carga ao quadrado, igual a 3,6, né? Multiplicado por 1. Então, ó, vou usar parecido com o que a gente já fez aí, né? Ó. O 3,6, ó, vai ser dividido por 9 vezes 10 a nona. Certo? Então, ó, pause aí, né, para que eu apague aqui os cálculos e continue fazendo. Então, ó, dividindo 3,6 por 9, deixa eu apagar aqui, vamos criar espaço. Certo? Então, ficou assim, ó, carga ao quadrado é igual. Então, fazendo aquela divisão lá de 3,6 por 9, vai dar 0,4. 0,4. Vezes 10 a nona. Certo? Vezes 10 a nona. Então, olha, isso aqui não está em notação científica, né, pessoal? Transformando em notação científica, vai ficar o quê? 4. Né? 4 vezes 10. E aqui em cima está 9, né? A vírgula vai para a direita, então aqui ó, vai aumentar 1. Certo? Então, 4 vezes 10 a 10ª potência. Agora, ó, conforme a gente fez naquela lá da distância, ó, esse quadrado ali vem em forma de raiz. Certo? Então, 4 vezes 10 a 10ª. Então, a raiz de 4, você sabe que é 2. E esse 10 a 10ª ali? Então, repito a base, que é 10. Ó, esse 10 eu vou cortar com o da raiz aqui. Ó. 10 dividido por 2 dá 5. Pronto. Então, a carga é 2 vezes 10 a quinta. Certo? Coulomb, né? Que é carga. Beleza? Então, aqui foi a correção das atividades, né? De 1 a 1, a 3, a 4, 5, 6. Lembrando que nós fizemos também hoje aí a correção da nossa avaliação. E fica disponível lá, pessoal, no sala de aula, o link disso aqui, né, para você calcular, certo? De uma forma mais rápida, certo? As situações que vierem nos exercícios, certo? Então, por exemplo, ali, né? Ó, se a gente tem lá, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de uma qualquer. Eu tenho ali 0, por exemplo, uma questão. Difícil é a gente chegar até no 0 direitinho. 0. Microcoulomb, certo? A outra carga, vamos supor que seja 6. Já está ali, ó, 6. Certo? E a distância entre elas seja de... Vamos supor aí que seja 1 centímetro. Então já tem ali, ó. Vamos lá, supor aqui 1 centímetro. A força é 0, né? Porque 0 vezes 0 é 0, então vai reduzir. Vamos colocar com um valor aqui de menos 6. Pronto, ó. Então, você tem já o valor dado ali, ó, 6,69 vezes 10 ao quadrado. Então, você pratica isso aqui, ó, você vai, né, aprender colocando os valores aqui, certo? Essa partezinha aqui que eu estou modificando, ó, de uma carga ou de outra carga aqui, você vai encontrar já o valor final, certo? Resultado final. Beleza? Então, foi a nossa aula de hoje. Um abraço a todos e até a nossa próxima. Ó, eu vou passar umas atividades para vocês fazerem dentro desse conceito aqui ainda, certo, pessoal? Um grande abraço.